Olá, eu sou Jaciele Karine Bento, sou pedagoga, mestranda em educação e também bolsista da CAPES, e hoje eu estou aqui para apresentar o artigo intitulado Organismos Internacionais e sua influência na educação básica brasileira, a construção da Base Nacional Comum Curricular. Esse artigo é feito em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante, que atua no programa de pós-graduação em educação e também no de letras e linguística da Universidade Federal de Alagoas e é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas, História e Discurso, que é o nosso lar para que esses projetos sejam realizados. Bem, esse artigo ele tem como objetivo analisar o discurso dos organismos internacionais na educação básica brasileira, tendo como foco, como nos indica lá o título, o processo de construção da BNCC. Nós já levantamos essa hipótese de que os organismos internacionais tiveram influência direta nesse processo de construção desse documento, e para isso nós iremos utilizar, para fazer essa investigação, nós vamos utilizar o referencial teórico-metodológico da análise do discurso francesa, filiada a Michel Pechet, onde nós entendemos que o discurso ele possibilita essas análises, uma vez que ele materializa a ideologia, ele produz efeitos de sentido. Então, nós iremos analisar, neste artigo, alguns documentos que foram diretrizes importantes, que foram realizadas pelos organismos internacionais para a educação. Então, buscando investigar as condições de produção desse discurso dos organismos internacionais, nós chegamos, inclusive, à Conferência Mundial de Jungtien, que foi um evento que ocorreu no ano de 1990, na Tailândia, e que, a partir que foi fundamental para se definir as futuras reformas educacionais que viriam a ocorrer nos países que eram pastoreados pelos organismos internacionais que organizaram essa reunião, que foi o Banco Mundial, a Unicef, a Unesco e o PNUD. Inclusive, o Brasil também está neste meio, Essa conferência, ela produziu um relatório, uma declaração intitulada Declaração Mundial da Educação para Todos, onde foi fundamental, pois ela indicou pela primeira vez necessidades básicas de aprendizagem que os países precisavam desenvolver durante a sua educação básica. Isso influenciou muitas reformas educacionais que viriam a ocorrer posteriormente, inclusive a BNCC, 27 anos depois, uma vez que as necessidades básicas de aprendizagem, segundo essa declaração, elas são extremamente reduzidas e são colocadas como questões pontuais, como por exemplo, o desenvolvimento da leitura, da escrita, da expressão oral, do cálculo, da solução de problemas, e também são considerados conteúdos básicos de aprendizagem, adquirir conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Portanto, essa questão ia nortear muitas reformas educacionais. A BNCC, por exemplo, ela é um documento que norteia os currículos da educação brasileira, que ele é totalmente norteado no desenvolvimento de competências e habilidades. Portanto, existe uma valorização do aprender a fazer, do aprender a ser, em detrimento dos conhecimentos que foram historicamente produzidos pela humanidade. Então, esse número reduzido de conteúdos, ele se materializa na Base Nacional Comum Curricular. No entanto, a partir das nossas investigações, nós constatamos que essa foi apenas uma das influências, uma vez que os organismos internacionais tiveram uma maneira direta de influenciar esse documento, uma vez que eles são organizados em ONGs que atuam na educação brasileira, como a ONG que funciona desde 2006, que é a ONG Movimento Educação para Todos. No entanto, no caso da base, existe uma ONG intitulada ONG Movimento pela Base Nacional Comum, que ela é constituída por inúmeros institutos da iniciativa privada, como a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Lehman, o Instituto Itaú BBA, entre outros,
que são financiados pelos organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, assim, essa ONG, ela atuou de maneira a pressionar os órgãos federais para que a BNCC ela tomasse o rumo que eles queriam. Isso ocorreu de maneira mais incisiva ainda após o impeachment da Dilma em 2016, quando houve uma troca nos cargos do Ministério da Educação. E membros do Conselho Executivo dessa ONG assumiram cargos extremamente importantes no MEC. Por exemplo, o Rocieli Soares da Silva, que foi o ministro que promulgou a base, ele fazia parte do Conselho Executivo. Então, assim, infelizmente a BNCC ela tem essa tendência a atender os interesses da classe empresarial. Então, essa influência ela aconteceu no plano das ideias e também, de fato, nessa questão mais organizacional do próprio documento. Então, a partir da nossa análise, foi possível concluir que a BNCC ela materializa uma educação que funciona para manutenção e alinhamento às novas configurações do sistema capitalista, indicando o mínimo de saberes necessários para formar as competências e as habilidades para se tornar um bom trabalhador no futuro. E, infelizmente, nós sabemos que essa educação de conteúdos reduzidos ela não será para todos, A educação de elite vai continuar existindo, o que vai criar abismos educacionais ainda maiores. Então, professor, você que atua na educação básica, é necessário resistir. É isso. Agradeço a oportunidade. Até logo.